A gente! Estamos sem ideias. Muito bom! Na verdade, eu ia começar com um morto muito louco. Mas daí eu achei que ia pegar mal, que as pessoas iam achar pouco espiritual isso. Em homenagem a ele. Deixa eu comentar pra vocês uma coisa. Ele está nos visitando hoje. Eu queria um foco nele, porque é uma das pessoas mais bacanas, gentis e feitos à imagem e semelhança de Deus. Robson Bifão, a salva de palmas pra ele! Meu companheiro de colegial, fez colegial Robson comigo. Bifão. Só Bifão. Bifão por quê? Porque trabalhava no açougue. Justo. Não é isso? Trabalhava no açougue da minha tia, ela tinha um supermercado. E açougueiro, né? Não. Roubou muita carne pra gente fazer churrasco. Não lembro disso. É do pessoal da Adventista. Esses dois aqui, ó, estudaram lá, os caras em peso aqui. Você vê que Entendeu? que se tá ruim pode piorar. Na ponta direita, Demetrios, conhecido. Vindo com o Renan também, que tá sempre aí, semana sim, semana não tá aí. Falta na escola na Adventista e vem pra cá. Semana inteira de folga, Semana inteira. na vadiagem. Semana de saco cheio. Muito bom, muito legal. Legal que você está com a gente aí nessa jornada de conhecimento bíblico. Você manda um abraço para alguém, ô Bifão? Gostaria de mandar um abraço, aproveitando aí já, né, que tô revendo meu grande amigo Lucas, um irmão... Sua né, câmera é essa aqui, ó. Essa aqui, então. Revendo nosso amigo Lucas aqui, queria aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos amigos aí que estiver assistindo aí. Pronto. E saber que a nossa amizade está prevalecendo e espero que continue desta forma. É verdade. Amém? Vai mandar um beijo pra NASA, não? Pra Nasa, minha esposa, né? Que trabalha aqui do lado. Aqui, ali em cima. Ali no hospital. Te amo, meu amor. Ó. Muito legal. Deus te Então, abençoe. continuando a nossa jornada de João 12, a gente está em João 12. Cadê sua Bíblia, Robert? Não trouxe Bíblia. Ah, não trouxe Bíblia. Você veio gravar sem Bíblia. Ai, que legal. Que coisa, né? A Savintas me acompanha. O Renan passa pra ele ler qualquer coisa. Passa a gente ler junto aqui. Peraí. João 12, do 1 ao 11. A gente vai falar de um texto conhecido, que é Jesus é ungido em Betânia. Já ouviu dessa história, Demetrios? Já? Só isso? Acho que tá bom. Eu não sei contar assim com os detalhes, mas eu vou relembrando. Tá ótimo, muito bom. Então o nosso objetivo hoje é entender que nada é mais valioso do que ter Jesus presente na nossa vida. Você já percebeu isso já, Renan? Já. Você é novo, Renan. Será que você percebeu isso mesmo? Com certeza. Nada melhor do que ser amigo de Deus. Você dá uma música, hein? Isso dá uma música. Sobe a música, editor. Sobe a música, não existe nada melhor. Você já percebeu isso, Robert? Já. Que Jesus é tudo o que você tem, que mais é o que você precisa, tudo que você precisa. Você já percebeu isso? Já. Já há um tempo já. Mas já. Já. Sua resposta foi muito profunda. Mas já, amém, graças. Se você tivesse, Renan, o salário de um ano para você gastar com seus amigos, o que você faria? Faria, com certeza... Uma coisa que é interessante é como você não tem salário, 12 vezes nada é nada, né? Mas faz de conta que você tem salário. Faz de conta. Isso, uma bolada. Mas com certeza... Pensa em mim que eu vou estar junto. Vai estar junto, né? Mas com certeza gastaria com coisas inúteis. Inúteis. Você gastaria com o quê, Demetrios? Eu ia pra uma praia. Uma praia. Você levaria o Robert? Levaria. Bifão? Levaria. Bifão na praia é fantástico. Eu já tive com ele na praia. Sei como é que é. Estivemos juntos na praia já. Pedia pra ele falar com a tia dele, pra levar uma carne. Não tem mais agora, infelizmente. Mas a gente pode comprar. Hoje a gente pode comprar. Não precisa roubar mais, né? Um colchão mole, um colchão duro. Eu tô brincando, nunca roubou carne, não, brincadeira. Então vamos lá, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, como é que tá na sua aí, Demetrios? Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus estava em Betânia, mas ele não estava na casa de Lázaro, tá? Só um contexto histórico aqui. Se você quiser ler o texto paralelo a isso, de Mateus 26, ele estava na casa de Simão, o leproso. Não que isso some muito para a gente aqui agora, mas só para a gente contextualizar aqui a cronologia bíblica aí. 6 dias antes da Páscoa, e é a Páscoa que ele seria crucificado. Você já ouviu falar da história que Jesus foi crucificado, né? Sim. Já ouviu falar? Sim. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Daqui uns 4, talvez 5 semanas a gente deve estar lá.
talvez antes, né? Não sei. Bom, programação a gente sabe aí. 6 dias antes da Páscoa que Jesus seria crucificado, o que acontece? Está colando essa história aqui. 6 dias, por que 6 dias? Alguém tem uma ideia do que é isso? Por que 6 dias antes? Era alguma coisa relacionada com a preparação do cordeiro, né? Exatamente isso, cara. Você consegue falar mais alguma coisa sobre isso? Porque na época dos sacerdotes, eles tinham que preparar o que ia ser levantado em holocausto a Deus, né? Aí, nesse período, eles preparavam lá o Santo dos Santos e tal, preparavam o animal, faziam os rituais no decorrer da semana, e daí no determinado dia ele era morto e oferecido. Né? O que é legal, assim, o cordeiro que seria sacrificado, por exemplo, o Robson, o Bifão, fala um pecado que você teria cometido, Bifão. Gula. Gula. Não que seja uma coisa que seja a sua realidade. Não. Não é jamais, isso? não. Imagina que fosse a Fui gula. transformado, né? Amém. A gula, por exemplo. Para pagar a gula, o que ele deveria fazer, Renan? Ele deveria sacrificar o cordeiro. Isso. E aquele cordeiro sacrificado iria pagar a dívida dele. Perfeito. E aí, esse cordeiro que seria sacrificado no lugar do Bifão, ele tinha que ficar com o Bifão alguns dias. Para o Bifão criar uma certa, até ser mesmo uma certa... A gente falou sobre isso, acho que nos clipes atrás aí, né? Para criar, inclusive, uma certa intimidade com o animal, até mesmo para entender, até para ficar com dó de matar o bicho, mas não tinha jeito. Uma amizade ali, né? Exatamente. E aí, Jesus, 6 dias antes, que Jesus é o Cordeiro de Deus, lembra essa história? Conhece a história? Sim. Você está assistindo os nossos clipes, Bifão? Tenho assistido. Tem assistido. Alguns. Isso, um deles a gente falou sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso? Uhum. Você conhece a história, né? Conheço. Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conheço, eles também conhecem. Né? Não, mas é que eu tô pegando seu pé, né? É que tá vendo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, Jesus ele fica com os seus esses dias todos até o dia da Páscoa. Versículo 2, Renan. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Marta não estava servindo ainda, né? Acho que ela, ainda não tinha aprendido. Vamos abrir um texto, Demetrios, você? Qual? De Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Que conta essa história, uma outra história, em que Jesus está na casa e Marta está trabalhando e Maria está sentada aos pés de Jesus, Bifão, aprendendo com Jesus. E aí Marta vai dar uma bronca. Leia aí, Lucas 10, 38 a 42. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que minha irmã tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte que não vai ser tirada. Quero estar Então, Jesus dá uma bronca em Marta, porque Marta está trabalhando e não está com intimidade com Jesus, o Robson. Alguma vez você já se percebeu, Bifão, trabalhando para Jesus, mas não com Ele? Sabe assim, eventos sociais, assim, acampamento de igreja, muitas vezes, que é uma bucha, ou então culto de jovens, trabalhando muito por Jesus, mas não com Ele. Você já teve essa sensação, já? Já tive. Infelizmente acontece muito, né? A gente está dentro da igreja, a gente acaba caindo naquela rotina, Exato. né? Escola dominical, um culto de jovens, mas às vezes você vai de coração vazio e você sai de coração vazio. Você apenas vai para cumprir, Com certeza. né, uma rotina. Então eu acredito que seja isso, né? É exatamente isso, cara. Então a impressão que dá é que Marta, voltando ao texto de João, que ela não aprendeu, né? Que Jesus deu uma bronca nela, ela não aprendeu. Porque lê de novo o versículo 2, né? Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Lázaro estava lá de novo aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, e Marta estava trabalhando de novo, só para variar um pouquinho.
Pergunta para vocês têm colocado em prática tudo que vocês têm aprendido com Jesus? Porque ela aprendeu e não colocou em prática. Você tem colocado em prática, Demetrio, tudo que você aprendeu com Jesus? Não. E uma prova é que nem o Richard, ele sabe como é que é um pouco. É que como eu tô estudando para concurso, então você tem que ter uma carga horária líquida de horas de estudo bem puxada. E acaba que chega assim no final do dia, você vê que eu vejo que eu produzi muito de matéria, de história lá, aqueles assuntos lá, mas quando chega no final do dia eu sei que eu não tirei nem a metade do dia para ler a Bíblia e me dedicar a Jesus. A gente se preocupa muito com as coisas que são visíveis, com aquilo que a gente pode pegar, com aquilo que a gente pode ver, mas aquilo que é eterno. Eu estava conversando até com um dos nossos câmeras aí, que a gente tem que se preocupar mais em orar, em ter aquela vida com Jesus, de realidade com Ele, de oração, de falar, Jesus, vamos sentar aqui, vamos conversar. Agora é eu e você, agora esquece tudo aquilo que é do mundo, esquece as coisas... A correria, né? A correria. Agora vamos, eu e você, a gente vai sentar aqui e a gente vai conversar. A gente vai ter um momento nosso aqui. Muito legal. Muitas vezes isso passa batido. Já imaginou que fantástica essa conversa? Porque Lázaro acabou de ser ressuscitado e está sentado com Jesus, comendo um petisquinho ali e batendo um papo com Jesus. Imagina como é que foi essa conversa, Demetrio. Imaginou isso, cara? O que você... Jesus falando, você lembra disso aí? Você viu lá? Não, lembra é mó engraçado, né? O cara acabou de sair da terra dos mortos e tava ali comendo um cervo ali, sei lá, uma ovelha ali com Jesus. Pode ser um queijo? O quê? Pode ser. Mas capaz que seja uma carne lá mesmo deles. Após experimentar a ressurreição, Lázaro se encontra em intimidade com o Mestre. É isso que acontece. Ele acabou de passar pela ressurreição e está em intimidade com o Mestre. Nós também, depois de experimentarmos a morte e a ressurreição com Jesus... Você já morreu com Jesus, Bifão? Você já morreu com Jesus? Creio que sim. Sim. Morreu com Jesus, morte e ressurreição. A gente crê que a gente foi incluído na morte e também na ressurreição de Jesus. Ô, Lucas, e vale salientar também que isso aí que você falou, que ele passou pela ressurreição e está em intimidade agora com Cristo, é um símbolo que nem, por exemplo, do batismo do cara passando no Mar Vermelho e tudo, depois que ele abriu, né? Uma passagem sobre as águas e tal. E isso daí eu acho muito legal, porque a Bíblia ela deixa sempre essas passagens para a pessoa que tá em intimidade com Cristo e que lê, veja tudo isso daí depois. Que ele mostra Tomara que o que você falou fez sentido para alguém. Em nome de Jesus tenha feito. Lógico que faz, cara. Uma frase do nosso pastor... A Bíblia é cheia disso, é recheada de passagem assim. Uma frase do nosso pastor Eros, para eu estar no ressurreto, eu preciso estar no crucificado. Viu que o Renan entendeu? Entendi. Mãe. É que vocês estão na mesma idade, né? Então nós também, depois de experimentarmos a morte e a ressurreição, que foi isso que o Renan falou, a nossa intimidade com o Senhor deve ser cada vez mais intensa, amém? Amém. Cada vez mais intensa. Você se considera íntimo de Deus, Renan? Sim. Sim? Quanto íntimo? Preciso ser muito mais íntimo ainda, preciso conversar muito com ele ainda, trocar muita ideia, mas no processo. Tá no processo. Amém. Eu acho que você pode medir, você mede quanto você é íntimo, não só porque você tá sempre bem com ele, mas também quando acontece alguma coisa ruim, você sente que Jesus pega você pela orelha. Acho que isso em relação à intimidade, quando você peca, o Espírito te incomoda. E nisso a gente pode ver que você tem aquela intimidade com ele, o Espírito está dentro de você porque ele está te incomodando. Então, acho que quando essa intimidade cresce com Jesus, você vai deixando de pecar automaticamente, você vai ficando mais perto dele. E aí, quando você peca, cara, eu tô aqui com você, o que você está fazendo? Você está fazendo besteira. E vale dizer, se a gente insiste pecando, a gente tem que rever a nossa intimidade. Também. Porque pessoas que pecam costumeiramente o mesmo pecado há muitos anos, tem que rever se é íntimo mesmo ou não. Sim. Porque senão fica só no plano das ideias também. Versículo 3, Robert, como é que tá na sua aí? Versículo 3. Mas a idade é complicada mesmo, né? Olha o tamanho do braço, tá ficando curto já. Versículo 3. Então Isso, Maria pegou... O número pequenininho, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, certo, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus
e os enxugou com os seus cabelos. O que ela fez, cara? Enxugou com seus cabelos. Quebrou um nardo, um perfume. Que era muito caro, né? Que era muito, muito caro. Só para curiosidade, é um unguento aromático da Índia. Não sei nem porque o nosso material traz isso, mas tem cerca de 250 ml. Era como se fosse um Blue de Chanel. Perfume muito caro, sei que se Entendi. Ô, diretor, vamos tirar ele do programa, pode ser? É um tchu-an-tchu. Tudo bem se semana que vem ele não tiver mais, pode ser? Não tem problema? Ok. Você terminou de ler o versículo? E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha que legal, bonito isso, né? Bonito. Vamos entender o seguinte, cara, contextualizando um pouco, esse unguento que ela tinha, ela seria como a questão, agora vamos falar da questão histórica da coisa. Pra poder casar. Né? E seria um dote dela, porque era muito caro, muito, muito caro isso. Seria o dote dela para quando ela fosse tomada em casamento. Então, o dia que ela fosse casar, como ela não tinha família, a gente está falando de Maria Madalena aqui, como ela não tinha família, nada, seria aquilo que ela daria para o seu noivo, para a família do seu noivo. Era algo extremamente valioso para ela. Porém, quando ela deu isso em sacrifício a Jesus, ela resolveu fazer isso como um agrado para Jesus, é como se isso estivesse custando a possibilidade dela de casar no futuro. Você entendeu isso, João? Você não entendeu? Não, eu estou prestando atenção. Tá prestando... Procurando entender. Olha só, ela tinha um negócio que era mais ou menos o passaporte do casamento dela. Sem aquilo, ela não ia conseguir casar com ninguém. Que na verdade tinha que pagar pra casar a mulher. E é porque tinha um dote, a família dava um dote pro noivo. Sim. Como ela não tinha família, esse seria o dote dela. E ela quebra isso em oferta a Jesus. É como assim, ela abriu mão de casar, abriu mão de um sonho, que toda mulher sonha casar, ela abriu mão de um sonho por Jesus. Isso é bonito, né, cara? Você entendeu? O que é que eu explico? Entendi, não. Posso explicar de novo. Entendi. O objetivo A que você saiba implicância, né? Entendi. Mas entendi. O que você tem dado de valioso a Deus? Que sacrifício você tem feito, hein? Quais são os seus sonhos que você tem aberto mão, tá certo esse português? Tá, né? Sonhos que você tem aberto mão para Deus, para que por Ele. Pô, eu acho que hoje em dia um sacrifício de verdade é tempo. Tempo. Porque a gente gasta tempo, até aqui dentro da igreja, tipo, saindo com o pessoal dos jovens, gasta tempo, eu gasto muito tempo estudando, mas isso é pro meu ganho. Então isso você não sacrifica a Não Deus. sacrifico. A pergunta é o que você sacrifica a Deus? Então, eu acho que Quais são os seus sonhos, Robson? Que você não precisa responder, só pensar. Quais são os sonhos que você tem ou tinha que depois que você se entregou a Jesus, você colocou isso aos pés da cruz, a ponto de falar assim, Ele sabe se eu devo ter ou não, não vou forçar a barra para isso, hein, Renan? Uma música que me faz pensar nisso, quando a gente canta aqui, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Eu nem canto, só penso, Jesus, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas por você. Será que eu tenho aberto mão mesmo de tudo aquilo que eu quero, dos meus prazeres? A gente estava conversando antes da gente começar aqui o RIP. Será que eu abro mão do meu conforto para ir pregar na rua? Será que eu abro mão da minha vida, do meu conforto mesmo, para ir abraçar um mendigo na rua? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos e abro mão de tudo, das riquezas pelo Senhor. Será que eu tenho feito isso? Será que isso é uma realidade? Então nem canto, eu fico só pensando, Jesus, precisa ser realidade para mim isso. Lembrando que esses sacrifícios que a gente está dizendo não são sacrifícios que te possibilitam a salvação. Não é isso. Porque a gente foi salvo, a gente quer entregar o de melhor para Jesus. O meu tempo eu tenho, é duro. Às vezes tempo com a família, às vezes tempo a gente... porque você tem que se dividir com Você abre mão disso em prol do irmão. Isso é em prol de Jesus. É para Jesus, mas é no irmão, né? A gente faz acordar de madrugada, que a gente já falou isso, mas é acordar de madrugada para ler Gênesis. Para ler Gênesis. A casa, o finalzinho do versículo que o Bifão leu, a casa se encheu do perfume. Com a fragrância do perfume. A adoração sincera, que é o caso dela, ela quebrou o perfume como adoração a Jesus.
a adoração sincera, ela enche, ela toma conta do ambiente, cara. Você pode prestar atenção, o Asaf conta uma história, que uma vez estava num voo que tinha sido cancelado por causa de neve, tava o aeroporto inteiro, aquele desespero, correndo, brigando com companhia. Aí ele pegou o violãozinho dele, foi lá pro cantinho, começou o momento dele com Jesus, uma adoração, as coisas começaram a se acalmar, todo mundo começou a sentar em volta ali, começou a cantar e esperar porque não tinha o que fazer. A adoração toma conta do ambiente. Amém, Robert? Amém. Gosto de você, viu, cara? Descanso, que Deus está no controle de todas as coisas. Descanso. Versículo 4, Demétrios. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Espera aí, segura a onda um pouco. 4. Judas Iscariotes, aquele que trairia, que era um discípulo, ele fez uma objeção. Presta atenção que o questionamento dele, cara, é parte de um coração claramente voltado para as coisas materiais. Você vai ver o que ele vai falar, que é o que o já leu, você antecipou? Não tem problema. Você vai ver que ele vai falar exatamente... Olha como o coração dele já era voltado para essas coisas já. Uma coisa que só é importante pontuar é que do mesmo jeito que o evangelho da prosperidade ele é prejudicial, a gente não crê, viu, Bifão? E eu acho que você também não, que aquele discurso assim, vem para Jesus que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que você vai ganhar dinheiro. A gente não crê nisso, a gente crê, vem para Jesus. E ainda que você não tenha dinheiro, você vai estar bem. E ainda que você não tenha saúde, você vai estar bem. Esse é o evangelho. Então a gente não crê no evangelho da prosperidade. Mas a gente também não crê no evangelho do derrotismo, onde você não pode nada. Não é isso que está dizendo. E Judas, Você não pode ser rico, né? Isso, e Judas está claramente com o coração no dinheiro. Versículo 5 agora, Demétrios. Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha só, ele sabia que o custo do perfume era 300 denários, que é bastante dinheiro. E o que é mais revoltante é que Judas traiu Jesus por muito menos do que isso. Foi por 30 moedas de prata. E ele metia a mão na bolsa da... A gente vai ler agora. Né? A gente vai ler. Versículo 6, Renan. Mas isso é interessante. Ele fala que Jesus está errado, que deveria ter vendido dinheiro e dado para os pobres. E ele vende Jesus por muito menos. Isso é revoltante, cara. Fala, Renan. Versículo 6. Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Cara, Judas andava com Jesus. Ele era o tesoureiro, né? Era o tesoureiro. Cuidado com os tesoureiros. Mentira. Beijo, Guto. Ele tirava o dinheiro da bolsa, mas ele via, cara, os milagres que Jesus fazia. Ele viu o Jesus falando de coisas do coração, da intimidade das pessoas. Como é que ele achava que Jesus não sabia disso, né, cara? Que loucura que é, né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô dando risada porque ele via Jesus, né, apavorando todo mundo, né? Cada resposta, né, cada posicionamento. Como é que ele achou que ia passar ileso nessa, né, cara? Sabendo quem Jesus era, né? E para ele, cara, o dinheiro ele era mais importante do que honrar Jesus. Para ele foi mais importante. Devia pegar esse perfume e vender lá para os pobres. Porque dinheiro era mais importante para ele do que aquela honra ali para Jesus. De 0 a 10, qual é a importância do dinheiro na sua vida, Renan? Nossa, 9,5. Nas suas decisões, aqui honesto. Nas suas decisões, você prefere os bens materiais ou o reino de Deus? De 0 a 10, ô Bifão, quanto? De 0 a 10 a gente pode... Pode não responder também. Colocar uns 8,5. Uns 8,5. Isso tá bom ou você acha que está exagerado? Exagerado. Você acha que o ideal seria quanto? O ideal seria 5%. 5, meio então? Meio. Meio. De 0 a 10, meio. Meio, 5. Só um pouquinho ali. Demetrio, como é que tá? Eu dou assim, uns 4,5, 5. 4,5, 5. Porque nisso aí eu posso falar com certeza que eu já sou meio largado. Nem tem dinheiro mesmo, então não faz diferença. Pra quem não tem, não faz diferença. Tá bom. Mas você acredita que isso pode mudar um dia? Não, com certeza. Não, Trabalhe para que isso não aconteça. Eu gosto muito de A gente busca, né, a gente que, por exemplo, depois que você constitui família, as coisas mudam. Tá? O Lucas não tem filho, assim, eu também não tenho, mas eu tenho uma família grande. Né? Então, no dia a dia, você acaba voltando
se voltando para essas coisas. Mas errado, né? Errado. Que na verdade o foco, só para a gente bater esse martelo junto aqui, é que o foco, o problema não é ter dinheiro ou não ter. Sim. O problema é você colocar a sua confiança no dinheiro. Os problemas que acontecem, você lembra quando você tem na poupança. E não você lembra que Jesus é o Senhor. Exatamente. Essa é a questão. Lucas, também que nem eu posso ser 4,5, 5 com dinheiro. Mas pro meu descanso e meu conforto é 9,5, 10. Às vezes Porque cada um tem sua concupiscência. Cada um tem o seu pecado, o seu calo no pé. Prefiro muito mais estar lá jogado, lá vendo sessão da tarde, do que ganhar dinheiro. Pegar, ou pegar a Bíblia para ler. É um né? vagabundo. Mas a gente tá todo mundo aqui sentado, conversando, todo mundo com sapato, calça, roupa, tudo bonitinho. A casa lá do armário tá com comida cheia, geladeira tranquila. Mas com certeza a gente estaria muito mais preocupado e desesperado se tivesse devendo pro banco, se a sua filha estivesse passando fome, se alguma coisa estivesse acontecendo porque tá faltando dinheiro. A gente estaria muito mais desesperado. Isso não confiança deveria ser assim também. Não deveria ser assim, porque Jesus é o nosso Senhor, Ele que comanda a nossa vida. Isso, também deveríamos estar tranquilos e descansando também. Com certeza. Essa é a questão. Eu não sei qual que é melhor, cara. Porque, na verdade, é um assunto tenso. Eu tenho certeza que tem gente que assiste a gente e que passa por tudo isso que você falou. Você não sabe nem se é a nossa experiência, essa ou não, né, também. Mas, de fato, Deus tem que ter cuidado da nossa vida. Mas eu tenho certeza que tem gente assistindo a gente que está com dificuldade. Dívida, inclusive. Quem não tem dívida hoje? Só abrindo um parênteses, Lucas, lá na empresa onde eu trabalho, se fala muito sobre crise agora, né? Todo mundo assustado, negócio de crise. E chegou um amigo nosso lá e falou, fica esperto, cara, que essa crise aí, ó, daqui a pouco estão mandando você embora aí e para arrumar outro serviço, tá difícil. Rasgue, Satanás. Ele falou... Aí falei, tranquilo, né, cara? Eu fiquei na minha, poderia ter falado alguma coisa, mas não estendi o assunto. Mas depois eu pensei comigo, né? Se é uma porta que Deus abriu para mim, se Ele me colocou lá, para que eu vou ficar preocupado? Certo? Certíssimo. Eu penso dessa maneira. Ele pode fechar e abrir outra. Exato. Né? E se acontecer de fechar, eu vou me desesperar? E aquele que tudo pode, aquele que abriu aquela porta para mim? Eu vou... simplesmente Deus abriu a porta para mim, fechou, agora eu vou ficar revoltado? Jamais. Não, se foi Ele que mesmo que deu... Exato. Deixa eu piorar a situação. E se Deus quiser que a gente morra de fome? Ou fique deficiente, Então né? somente morreremos. Essa é a diferença do Evangelho da Prosperidade que está falando, Deus vai suprir comida em casa. Sim, Ele costuma fazer isso de fato com aqueles que creem, suprir as necessidades básicas. Mas se Ele não suprir, a gente também continua sendo filho, a gente continua sendo rendido a Ele, a gente vai morrer, mas a gente vai passar a eternidade com Ele. Esse é o ideal. Aí Jesus fala com tanta tranquilidade, né? Cara, se preocupa primeiro com as coisas do reino. né? Depois aí, roupa, O resto comida, vai ser vai te consequência. entregue. É muito fácil para Jesus, para Ele nos abençoar, nos abrir portas de emprego. É muito simples. É que Ele trata no nosso coração enquanto não abre às vezes. Em nome de Jesus, que você fique lá ou que Ele abra uma porta maior. Amém. Esse foi o último evento que Judas apareceu junto com a galera. Nos próximos já ele vai sumir e vai depois voltar para atrair Jesus. Versículo 7, ô Bifão, você? Versículo 7. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Você já leu já o 8 também, né? O 8 também? Pois é. Você já leu, Olha só, o 7 Jesus fala assim, segura a tua onda aí, cara. Não entra nessa com ela, não. Isso é um problema meu, dela. Porque é reto, né? Jesus ele defende ela, né? Defende Maria, impedindo que ela fosse criticada pela atitude dele. Ela não havia guardado o perfume para isso, mas ela resolveu entregar para Jesus. Inicialmente ela guardou para ela, mas ela resolveu entregar para Jesus. Pergunta para você que está assistindo a gente aí. O que você tem guardado para você? Você já pensou em investir em Deus isso? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo, de saúde. Aquilo que você guardou para gastar com você. Você já pensou que seria bacana
se um dia você oferecesse isso a Deus. Olha que legal isso. Se eu ler 6 horas de Bíblia por dia, viu? Como é que é? Eu ler Bíblia 6 horas, orar. Já imaginou fazer isso? E está na nossa mão fazer isso. Versículo 8 de novo, Bifão. De novo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está ensinando para a gente é a nossa pegada como igreja, pobre sempre vai ter. Sempre você vai ter que cuidar de alguém. O nosso foco não é ação social. A igreja de Cristo, o objetivo dela não é ação social. O foco de nós como igreja é adoração a Deus, é uma fé viva, genuína, sadia, que vai nos levar a fazer ação social. Entende isso? Isso faz parte da jornada. Versículo 9, Demetrios. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. E afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para verem o Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então muita gente foi ali comprovar a ressurreição de Lázaro, que foi a história de semana passada, que o Bifão comentou que assistiu e achou fantástico. E tem gente saindo pela janela ali do negócio. Entupido para ver Lázaro de verdade, se era verdade ou não. Porque as pessoas gostam de espetáculo, gente. Tô brincando, não? Não. Parece um cara curando aí, vai encher a igreja. Sempre, Sim. as pessoas gostam de espetáculozinho, né? O milagre, ele sempre atrai essas multidões. Uma pergunta de reflexão que o material traz, eu queria levantar para vocês aqui, o pessoal de casa também, você está disposto a morrer para que as pessoas vejam Jesus? Será que, por exemplo, uma frase que eu disse, eu repito aqui, se eu apodrecer de câncer até a morte glorificar Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Bifão? Eis-me aqui. Difícil falar isso, né? É difícil, Mas é isso aí. mas é o que a gente tem que procurar viver, porque é muito fácil, né, você falar, não, eu sou fiel até o fim. Mas o dia que vem uma provação, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, o que a gente estava falando anteriormente, será que realmente a gente vai ser fiel até o fim? Espero que sim, né? Espero também que sim. Que isso seja uma realidade pra gente mesmo, em nome de Jesus, cara. Estar disposto a morrer por Jesus, a viver por Ele, para que a nossa morte ou a nossa vida glorifique a Jesus. Amém? Amém. Versículo 10, o Renan. Versículo 10. Os principais sacerdotes decidiram, então, matar também a Lázaro. Decidiram Nossa. matar Lázaro por quê? Para poder apagar o que Jesus tinha feito. Para que de alguma forma aquele milagre que Jesus fosse ocultado, né? Fosse minimizado, né? Lázaro ele foi perseguido pelo milagre que Jesus fez nele. É possível sermos perseguidos por causa do que Jesus fez em nós. Eu já fui perseguido por ter conhecido É possível, Jesus. não vamos ser, né? A Bíblia fala que a gente vai ser É verdade. perseguido por causa disso. É verdade. Muita gente vai questionar quem é você para falar isso. O Robert, por exemplo, que foi para Porto Seguro comigo. Porto Robert foi Seguro. para Porto Seguro comigo. Pior coisa que fez. Eu não conhecia Jesus e nem ele. Você já imaginou o que a gente fez em Porto Seguro? Aí o Robson Pois é. me vê agora, o Bifão me vê agora aqui sentado, falando assim, o que é esse cara para falar? Isso é um absurdo. Foram lá pregar o evangelho, viu, gente? Só Não pra vocês- fomos, não. Não foi. Tô à toa. Não deu etc. tempo, não deu tempo de Lembrei chegar. da minha viagem. Não né, vou nem perguntar pro Demetrios, que é mais absurdo ainda a história dele. A gente vai, é natural, é comum a gente ser perseguido por aquilo que Jesus fez em nós. A gente tem que estar preparado para isso. Versículo 11, Demetrios. Porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Então, um milagre. Olha só que legal isso, cara, porque muitos deles estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Mas, Lucas, Lázaro foi morto então? Ou acabou? Não foi morto aqui, mas Mas ele ele morreu depois. Ah, É isso que você perguntou? mas- Jesus ressuscitou ele viveu mais uns anos e morreu de novo. mas eles não mataram ele, mataram. Não. A Bíblia não conta. O milagre, ele sempre atrai o olhar, a multidão. Mas milagre não salva ninguém, cara. Você pega, por exemplo... Bom, na nossa história, a gente viu tantas vezes milagres de Jesus na nossa vida e continuou descrente. Exato. Eu, antes de conhecer Jesus, eu vi várias vezes, cara, milagres de Jesus na minha família, nos meus pais que já eram cristãos, etc. Mas para mim, eu via, mas aquilo para mim nunca me salvou aquilo. Isso é profundo.
Então o milagre ele chama a atenção das pessoas para Jesus, mas o milagre em si ele não gera fé. O que gera fé, Foi experiência com o Espírito Santo. Ah, é o Espírito? experiência é o milagre. O que gera fé é a palavra. A palavra, Jesus pregava o evangelho e chamou a atenção o milagre. Pedro curou lá o coxo lá em Atos. Chama a atenção, todo mundo olha, prega a palavra e ele se A converte. fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Onde que Deus. está isso, né? Não lembro. Romanos 10, 17. Você ia falar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Conclusão do nosso dia de hoje, nós temos que avaliar se temos priorizado Jesus em nossa vida. Eu sempre quando termina a frase você tem que falar amém. Amém. Entendeu? A gente tem que sempre valorizar isso. Nosso tempo com ele tem que ser o melhor. Amém. 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 Demetrios não falou amém, Não, né? dormia. Mas o seu tempo tem que ser o melhor com ele. É difícil isso. Todos os nossos recursos que são providos por ele mesmo, foi ele que nos deu, devem estar disponíveis para glorificá-lo. Amém. Amém? Amém. Seja recurso financeiro, saúde, tudo isso que foi ele, inclusive, que nos deu, tem que estar disponível para glorificá-lo também. Nada é tão valioso que possa pagar por nossa salvação, pois Deus deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não devemos medir esforços para honrá-lo, nem sermos mesquinhos quando dedicarmos algo para a sua obra. Amém? Amém. Amém. Tudo isso é o Evangelho de Deus que fala dessa transformação, dessa intimidade com Jesus e da honra que Ele me dá e me permite de devolver a Ele, de entregar a Ele tudo que Ele tem nos dado. Amém, pessoal? Amém. Dúvida, Só um recado não gostou, pode falar. Qual que é o e-mail que o pessoal Peraí, vai mandar? fala. Só um recado para você antes, você que está aí na sua casa, está vivendo uma crise financeira. Talvez alguém que esteja lá esteja vivendo uma crise financeira. Talvez, né? Eu tô, Talvez. qual é o Talvez, conselho? talvez. Deu o meu conselho. Acontece. É muito Você está difícil. desempregado mas aí, você está pode ser. desempregado, está faltando dinheiro. Mas ó, a Bíblia fala que se a gente for fiel, nada vai nos faltar. Então, Receba, Amém. Senhor. se você está aí passando dificuldade, desesperado, não sabe o que fazer, confia no Senhor que o mais Ele vai fazer. Amém. É isso. Agora, se está faltando na sua casa, não é porque você não foi fiel. Às vezes Deus está tratando com você. Às vezes você foi um péssimo profissional, foi mandado embora. Mas continue isso também. sendo fiel. Continue. Continue. Procure isso. Não gostou, quer mandar a sua... Conta a sua história pra gente. Você que assiste a gente sempre, manda um e-mail para contar a sua história pra gente. Gostei Quem é você, de onde dos você e-mails é. lá. Tem muitos e-mails chegando. Muita gente do Nordeste, Norte, Manaus, etc. Mas manda e-mail pra gente conhecer você, pra gente conseguir te ajudar nessa caminhada. O cara quer mandar um e-mail pra gente, o Bifão, ele manda pra qual e-mail? Para qual e-mail? Vou perguntar aqui e deixar o nosso amigo passar, É. porque sempre sou eu que passo. Né? Dá oportunidade. Se você quer mandar um e-mail, você mande para falecom@evangeliosimples.com.br. Qual que é o e-mail, Bifão? Esse aqui, ó. falecom@evangeliosimples.com.br. Olha aí, Dá pessoal. pra focar lá, negão, no Um e-mail, lá abraço aí bonito, pra lá no você. nossa mensagem Não, não subliminar. fica canhado, no nosso não. estúdio. Pode mandar. Manda. Será mantido no mais absoluto sigilo. Sim, ou total. não? Tô falando bobeira. Sim, mas sim. é absoluto. Até mesmo quando a gente compartilha esses e-mails com alguns irmãos, para que os irmãos orem junto, etc., a gente até troca nome, a gente troca cidade, para que de fato não reconheçam mesmo. Isso aí. Muito bom, São uma honra poucas estar com mensagens vocês subliminares, aqui. não. Pode Muito mandar o direto. programa já pra linha direta simples, né? Daí a gente faz simulação, né? Que foi do linha direta, né? Pregando, assim. Entendi. Botar uns vídeos assim, daí fica da hora. Não entendeu nada. Demais, demais. Ele só tira eu, Assim, né? estou surgindo. As coisas vão acontecendo. Gente, um abraço, tamo junto, valeu, Tamo tchau. juntão. Valeu!